Empatia sem limites vira fraqueza. E isso não é uma frase feita nem uma daquelas coisas duras que a gente ouve e ignora. Isso é uma verdade profunda que muitas de nós levamos anos para compreender de verdade, porque a gente foi criada acreditando que ser mulher é saber se moldar, é ter essa capacidade quase mágica de sentir o que o outro sente, de antecipar necessidades, de cuidar mesmo quando ninguém pediu. E isso tudo é lindo quando existe equilíbrio, mas vira veneno silencioso quando a gente vai se esquecendo de que também precisamos de cuidado, também merecemos atenção, também temos limites que não podem ser ultrapassados só porque amamos alguém. E é justamente aí, nesse ponto delicado entre o amor e o sacrifício, que tantas mulheres se perdem sem perceber, vão apagando a própria luz enquanto tentam iluminar todo mundo ao redor, vão silenciando a própria voz enquanto escutam todas as outras, vão desaparecendo de si mesmas aos poucos, numa espécie de morte lenta da própria presença. E quando finalmente percebem, o cansaço já tomou conta do corpo, a confusão já embaralhou os sentimentos, e aquela firmeza interior que um dia existiu virou lembrança distante de quem elas eram antes de aprenderem que amar era se anular. A verdade é que muitas de nós aprendemos desde pequenas que ser boa significava ceder, que ser amorosa significava não incomodar, que ser compreensiva significava engolir o que dói e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Crescemos ouvindo que mulher de verdade aguenta, que mulher forte não reclama, que mulher madura entende tudo e perdoa tudo. E fomos internalizando isso de um jeito tão profundo que nem percebemos quando começamos a confundir amor com autossacrifício, quando começamos a acreditar que cuidar do outro exigia necessariamente abrir mão de cuidar de nós mesmas, como se existisse uma balança invisível onde só cabe uma pessoa de cada vez, como se para o outro estar bem a gente precisasse estar mal, como se o nosso bem-estar fosse egoísmo e o bem-estar do outro fosse generosidade. E essa confusão toda não apareceu do nada. Ela foi plantada na nossa criação, foi regada por todas aquelas vezes que fomos elogiadas por sermos compreensivas demais, pacientes demais, tolerantes demais, como se demais fosse virtude e não excesso que machuca. E o pior é que essa capacidade de sentir o outro, essa empatia profunda que tantas mulheres têm, é algo genuinamente bonito, é um dos nossos maiores presentes. Mas quando a gente não aprende a dosear isso, quando não existe limite claro entre o que é sentir o outro e o que é se perder no outro, a empatia deixa de ser conexão e vira confusão, porque de repente a gente não sabe mais onde termina a dor dele e começa a nossa, não consegue mais distinguir o que é necessidade legítima do outro e o que é dependência emocional disfarçada de amor, não enxerga mais a diferença entre ajudar alguém a crescer e carregar alguém nas costas até a gente mesma desabar. E é nesse ponto que a firmeza começa a se dissolver, porque firmeza não tem nada a ver com dureza nem com frieza. Firmeza é aquela clareza interna que sabe exatamente onde estão os próprios limites. É aquela serenidade que consegue dizer não sem culpa, é aquela presença que permanece inteira, mesmo quando ama profundamente. Mas quando a gente foi ensinada que limite é falta de amor, que não é egoísmo, que cuidar de si é descuidar do outro, a firmeza vai embora e no lugar dela fica uma fragilidade disfarçada de doação, fica uma vulnerabilidade que a gente tenta esconder até de nós mesmos. E sabe o que acontece quando uma mulher vai perdendo essa firmeza aos poucos? Quando ela vai cedendo um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, quando vai abrindo mão de si mesma em nome de um amor que na verdade está mais parecido com autodestruição, o corpo começa a falar. Porque o corpo não mente, o corpo não aceita discurso bonito nem justi,
ficativa emocional. O corpo sabe quando a gente está se traindo, sabe quando estamos vivendo contra nós mesmas, e ele começa a gritar através de dores que a medicina não explica, através de um cansaço que sono nenhum resolve, através de uma ansiedade que parece não ter causa, mas que na verdade tem causa sim. A causa é o desequilíbrio profundo entre o que damos e o que recebemos, entre o que somos e o que fingimos ser, entre o que precisamos e o que nos permitimos ter. O corpo vai somatizando toda essa confusão emocional, vai transformando em sintoma físico aquilo que a mente insiste em negar. E de repente a gente está com enxaqueca crônica, com problemas digestivos que não melhoram, com tensão muscular que dói até na alma, com insônia que rouba a paz, com uma exaustão tão profunda que nem férias conseguem curar, porque não é cansaço de trabalho nem de rotina, é cansaço existencial de viver uma vida que não está alinhada com quem a gente realmente é. E aí vem aquele ressentimento silencioso, aquele que ninguém vê, mas que corrói por dentro, porque a gente dá e dá e dá, se doa e se doa e se doa, espera que o outro perceba, espera que o outro valorize, espera que o outro retribua na mesma medida, mas a verdade é que quando a gente se anula pelo outro, sem que ninguém tenha pedido isso, quando a gente se sacrifica achando que isso é amor, o outro nem percebe o tamanho do nosso sacrifício, porque para ele aquilo é natural, é parte de quem somos, é simplesmente a dinâmica normal da relação. E a gente vai acumulando mágoa, vai engolindo decepção, vai guardando frustrações que nunca são ditas porque dizer pareceria cobrança, e a gente aprendeu que cobrar é feio, que esperar reciprocidade é imaturidade, que se sentir cansada de tanto dar é falta de amor. Então a gente engole tudo e sorri, continua cuidando e fingindo que está tudo bem. Mas por dentro vai crescendo um vazio enorme, vai se instalando uma tristeza meio sem nome, vai aparecendo aquela sensação de estar vivendo no automático, de não sentir mais alegria verdadeira, de estar apenas sobrevivendo aos dias em vez de realmente viver. E o mais doloroso de tudo isso é perceber que a confusão estava em acreditar que amor verdadeiro exigia desaparecer, que para o outro brilhar a gente precisava apagar a própria luz, que ser amada significava ser invisível, útil, disponível sempre, sem questionamentos, sem necessidades próprias, sem vontades que não fossem voltadas para o bem-estar alheio. A gente foi confundindo generosidade com autoabandono, confundindo entrega com submissão, confundindo amor com anulação. E ninguém nos ensinou que existia outro jeito. Ninguém nos mostrou que era possível amar profundamente sem perder a própria essência, que era possível cuidar do outro sem se descuidar de si mesma, que era possível ter empatia sem virar capacho emocional, porque os modelos que vimos foram de mulheres que se sacrificavam em silêncio, que aguentavam tudo caladas, que colocavam todo mundo na frente e sobravam para si mesmas apenas as migalhas. E a gente olhou para isso e achou que era assim que tinha que ser. Achou que sofrer pelo outro era prova de amor, achou que se anular era sinônimo de maturidade. E foi seguindo esse caminho até perceber que esse caminho não leva a lugar nenhum, só leva ao esgotamento, ao vazio, a perda completa da própria identidade. Mas tem um momento, e esse momento pode chegar de várias formas. Pode chegar através de uma crise, de um esgotamento que não dá mais para ignorar, de uma dor emocional tão grande que finalmente abre os olhos, de um despertar que acontece quando a gente não aguenta mais viver desse jeito. Tem um momento em que a gente olha no espelho e não reconhece mais Kill. O Uin está ali, olha para a própria vida e não sente mais que é a nossa vida. E é justamente nesse ponto, nesse fundo do poço emocional, que pode começar a transformação verdadeira, porque é quando tudo desmorona que a gente finalmente entende que precisa reconstruir, e dessa vez reconstruir de um jeito diferente, de um jeito que inclua a gente mesma na equação, de um jeito que leve em conta que somos tão importantes quanto as pessoas que amamos,
que nossas necessidades também merecem ser atendidas, que nossos limites também precisam ser respeitados. E esse entendimento não vem fácil, vem com resistência, vem com culpa, vem com medo de decepcionar, com medo de perder, com medo de ser vista como egoísta, porque a gente ainda carrega todas aquelas vozes antigas dizendo que pensar em si mesmo é errado. Mas aos poucos, se a gente permitir, começa a aparecer uma clareza nova, uma compreensão de que firmeza não é o oposto de amor. Firmeza é a base do amor verdadeiro. Porque olha só, quando a gente está firme dentro de si mesma, quando a gente conhece os próprios limites e não tem medo de honrá-los, quando a gente sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém, o amor que a gente oferece é muito mais genuíno, muito mais limpo, muito mais verdadeiro. Porque não vem de um lugar de carência, não vem de uma necessidade de ser validada, não vem de um medo de ser abandonada. Vem simplesmente de um desejo genuíno de estar junto, de compartilhar, de construir algo bonito com o outro, mas sem precisar se destruir no processo. E essa é a diferença entre o amor consciente e o sacrifício inconsciente. O amor consciente sabe que para amar o outro de verdade é preciso primeiro estar inteira, é preciso ter algo para oferecer que não seja apenas sobras de quem somos. É preciso estar com o próprio copo cheio para poder transbordar para o outro sem ficar vazia. Mas quando a gente está no sacrifício inconsciente, a gente se esvazia achando que isso é bonito, se esgota achando que isso é nobre, se perde achando que isso é prova de amor, e não é. É apenas destruição emocional disfarçada de virtude. E recuperar a firmeza não significa virar uma pessoa fria, não significa fechar o coração, não significa deixar de ser empática ou amorosa. Recuperar a firmeza significa simplesmente reencontrar o próprio centro, significa voltar a habitar o próprio corpo com presença. Significa resgatar a própria voz que foi silenciada por tanto tempo. Significa olhar para dentro e reconhecer que ali existe alguém valiosa, alguém que merece cuidado, alguém cujas necessidades importam tanto quanto as necessidades de qualquer outra pessoa. E quando a gente começa a se tratar com essa dignidade, quando a gente começa a se respeitar de verdade, automaticamente os relacionamentos mudam, porque a gente não aceita mais ser tratada de qualquer jeito, não aceita mais dinâmicas onde só a gente dá e o outro só recebe, não aceita mais amor que exija pagamento, porque finalmente entendeu que amor de verdade celebra quem somos, não pede que deixemos de ser. E tem uma beleza profunda em perceber que sensibilidade e limite podem coexistir perfeitamente, que a gente pode continuar sendo aquela mulher doce, acolhedora, empática, mas agora com discernimento, agora com consciência, agora sabendo exatamente até onde vai o cuidado saudável e onde começa o autoabandono destrutivo. E isso não diminui a capacidade de amar. Pelo contrário, isso amplia, porque quando a gente ama a partir de um lugar de equilíbrio, quando a gente cuida do outro sem se descuidar de si mesma, o amor flui de um jeito muito mais leve, muito mais sustentável, muito mais verdadeiro, porque não está carregado de expectativas não ditas, não está cheio de ressentimentos guardados, não está contaminado por um cansaço que nunca foi legitimado, está simplesmente ali, limpo, honesto, inteiro. E é esse tipo de amor que realmente nutre, que realmente sustenta, que realmente constrói algo sólido e bonito. E sabe, tem sinais muito claros que o corpo dá quando a gente está ultrapassando os próprios limites. Tem avisos que a gente ignora porque foi treinada para ignorar, porque foi ensinada que mulher aguenta, que mulher não reclama, que mulher segue em frente, mesmo quando está se despedaçando por dentro. Mas esses sinais estão sempre lá. Aquele aperto no peito quando a gente diz sim, mas queria dizer não. Aquela sensação de exaustão que não passa nunca. Aquela irritação que aparece do nada e que a gente não entende de onde vem. Aquele choro fácil, aquela vontade de sumir. Aquela angústia difusa
que toma conta sem razão aparente, tudo isso é o corpo pedindo atenção, é o corpo dizendo que alguma coisa não está certa, que a gente está vivendo contra si mesma, que está na hora de parar e olhar com honestidade para o que está acontecendo. Mas a gente foi treinada para empurrar esses sinais para debaixo do tapete, foi treinada para tomar um remédio e seguir funcionando, foi treinada para achar que o problema está em ser fraca demais, sensível demais, quando na verdade o problema está em estar se traindo o tempo todo, em estar vivendo uma vida que não respeita quem a gente é de verdade. E olha que interessante, quando a gente finalmente começa a prestar atenção nesses sinais, quando finalmente para e escuta de verdade o que o corpo está dizendo, começa a perceber padrões que antes eram invisíveis, começa a ver como sempre foi assim, como sempre teve esse movimento de se anular para caber, de se diminuir para não incomodar, de se moldar para ser aceita. E esse padrão geralmente vem de longe, vem da infância, vem de todas aquelas vezes que fomos recompensadas por sermos boazinhas, por não darmos trabalho, por entendermos quando nossos pais estavam cansados, quando nossos irmãos precisavam de mais atenção, quando tinha que ceder para manter a paz. Fomos aprendendo que nosso valor estava em ser útil, em facilitar a vida dos outros, em não ter necessidades próprias, ou pelo menos em não demonstrá-las. E isso criou uma ferida profunda, criou uma crença de que não merecemos ocupar espaço, de que nossos desejos não são importantes, de que pedir alguma coisa é ser inconveniente. E essas crenças todas foram moldando a forma como nos relacionamos, foram determinando quanto de desrespeito aceitamos, quanto de solidão suportamos, quanto de nós mesmas estamos dispostas a sacrificar em nome de manter um relacionamento que muitas vezes nem nos faz bem. Mas a transformação acontece quando a gente consegue olhar para tudo isso sem julgamento, quando consegue ter compaixão pela própria história, quando entende que fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha na época e agora, com consciência ampliada, com um olhar mais claro, pode escolher diferente, pode decidir que daqui para frente as coisas vão ser de outro jeito, que agora existe espaço para as próprias necessidades, que agora existe permissão para dizer não, que agora existe firmeza para manter limites sem culpa. E essa decisão não é egoísmo, é sobrevivência emocional, é saúde mental, é amor próprio no sentido mais profundo da palavra, porque amor próprio não é sobre fazer as unhas ou tomar um banho relaxante, embora isso também seja importante. Amor próprio é sobre tratar a si mesma com a mesma dignidade que trata as pessoas que ama. É sobre defender os próprios limites com a mesma firmeza que defenderia os limites de alguém querido. É sobre honrar as próprias necessidades com a mesma seriedade que honra as necessidades dos outros. E quando a gente começa a viver assim, quando finalmente encontra esse equilíbrio entre cuidar e ser cuidada, entre dar e receber, entre amar o outro e amar a si mesma, algo muda profundamente. Não só dentro da gente, mas também nos relacionamentos, porque as pessoas ao redor sentem a diferença, sentem que agora existe uma presença real, uma pessoa inteira, não mais aquela sombra que se moldava ao que os outros precisavam. E alguns vão respeitar essa transformação, vão admirar essa força, vão aprender a se relacionar com essa nova versão mais firme, mais centrada, mais verdadeira, mas outros vão resistir, vão tentar trazer de volta aquela mulher que se anulava porque era conveniente, porque era confortável, porque não exigia nada deles. E é aí que a firmeza precisa ser ainda maior. É aí que a gente precisa manter o próprio centro, mesmo quando pressionada, mesmo quando acusada de ter mudado, de ter endurecido, de ter se tornado egoísta, porque essas acusações geralmente vêm de pessoas que se beneficiavam do nosso desequilíbrio, que se acostumaram a receber sem dar nada em troca. E agora que a dinâmica mudou, que existe reciprocidade sendo exigida, elas não sabem lidar. Mas isso não é problema nosso. Nosso único compromisso
é com a própria saúde emocional, com a própria integridade, com a própria verdade. E sabe, tem uma potência enorme em perceber que a gente pode ser profundamente empática sem se perder. Pode ter um coração enorme sem deixar que pisem nele. Pode amar intensamente sem desaparecer no processo. Porque a verdadeira força feminina não está em aguentar tudo calada, não está em suportar o insuportável, não está em se sacrificar até não sobrar nada. A verdadeira força está em saber exatamente quem somos, em ter clareza dos próprios valores, em manter a própria essência viva e pulsante, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, está em conseguir dizer: eu te amo, mas também me amo, estou aqui para você, mas também estou aqui para mim. Quero o seu bem, mas não posso abrir mão do meu. E isso não é contradição, é equilíbrio, é maturidade emocional, é a única forma de construir relacionamentos verdadeiramente saudáveis, onde duas pessoas inteiras se encontram, se respeitam, se nutrem mutuamente, sem que ninguém precise desaparecer para o outro existir. E olha o tanto de culpa que precisa ser dissolvida nesse processo, porque a gente foi programada para sentir culpa por tudo, culpa por dizer não, culpa por colocar limite, culpa por priorizar o próprio bem-estar, culpa por não estar sempre disponível, culpa por ter necessidades, culpa por existir ocupando espaço. E essa culpa é uma das coisas mais tóxicas que carregamos, porque nos mantém presas em dinâmicas destrutivas, nos impede de fazer escolhas que nos fariam bem, nos paralisa no momento de estabelecer limites necessários. Mas quando a gente começa a questionar essa culpa, quando começa a perguntar de onde ela vem, quem se beneficia dela, o que ela está protegendo, percebe que na maioria das vezes essa culpa não tem fundamento real, é apenas uma programação antiga tentando manter a gente no lugar de sempre, tentando garantir que continuemos sendo aquela mulher que não incomoda, que não exige, que não ocupa espaço, mas a gente não precisa mais ser essa mulher. Pode escolher ser quem realmente é. Pode escolher viver de um jeito que honre a própria verdade, e se isso gera culpa, a gente aprende a respirar através dela, a reconhecer que ela está ali, mas que não vai determinar as escolhas. Que agora quem comanda é a consciência, não mais a programação antiga. E tem uma paz profunda que vem com isso, uma serenidade que não depende de circunstâncias externas, que não depende de aprovação alheia, que não depende de estar agradando todo mundo. É uma paz que nasce de dentro, do saber que está alinhada consigo mesma, que está vivendo de acordo com os próprios valores, que está respeitando os próprios limites, que está honrando a própria essência. E essa paz é muito diferente daquela falsa tranquilidade que vinha de se anular para evitar conflitos. Aquilo não era paz, era apenas silenciamento, era apenas conformidade, era apenas uma forma de sobreviver sem criar ondas. Mas não era vida verdadeira, não era plenitude, não era realização. Era apenas existência no piloto automático, apenas cumprimento de expectativas alheias, apenas performance de um papel que nunca foi realmente nosso. Então, olha, recuperar a firmeza é voltar para casa, é reencontrar aquela menina que um dia sabia exatamente o que queria, o que gostava, o que não aceitava, antes de aprenderem a dizer para ela que isso era errado, que isso era feio, que isso não era jeito de menina se comportar. Recuperar a firmeza é resgatar essa clareza perdida, é limpar todas as camadas de condicionamento que foram se acumulando ao longo dos anos. É tirar uma por uma as máscaras que fomos colocando para sermos aceitas, para sermos amadas, para sermos validadas, até finalmente chegar ao rosto verdadeiro. Aquela que sempre esteve ali embaixo, esperando ser reencontrada, esperando ter permissão para existir plenamente, esperando que a gente tivesse coragem de escolher ser ela, em vez de continuar sendo todas as versões falsas que criamos para sobreviver. E quando isso acontece? Quando a gente finalmente se reencontra, quando finalmente volta a habitar o próprio corpo com presença total, com consciência plena, algo muda na forma como nos movemos pelo mundo,
existe uma energia diferente, uma postura diferente, um olhar diferente. Porque agora não estamos mais pedindo permissão para existir. Não estamos mais nos desculpando por ocupar espaço. Não estamos mais tentando ser pequenas para caber. Estamos simplesmente sendo, em toda a nossa complexidade, em toda a nossa intensidade, em toda a nossa verdade. E isso assusta algumas pessoas, incomoda outras, mas também atrai quem realmente ressoa com quem somos de verdade. Quem consegue ver e valorizar essa autenticidade, quem está disposto a construir algo real, em vez de apenas usar nossa disponibilidade emocional. E, olha, isso não significa que vai ser fácil, não significa que não vai ter momentos de dúvida, de medo, de vontade de voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso, porque mudança sempre traz desconforto, sempre pede que saiamos da zona de conforto, sempre exige coragem. Mas a diferença é que agora existe uma clareza que antes não tinha. Existe um propósito que sustenta as escolhas. Existe uma compreensão de que vale a pena passar por esse desconforto para chegar a um lugar de verdade, de equilíbrio, de saúde emocional. Vale a pena enfrentar a culpa, vale a pena lidar com a resistência alheia, vale a pena atravessar o medo, porque do outro lado está uma vida que finalmente faz sentido, uma vida onde não precisamos nos trair para sermos aceitas, uma vida onde podemos amar profundamente sem nos perder, uma vida onde sensibilidade e firmeza caminham juntas, se complementam, criam algo muito mais bonito do que cada uma sozinha poderia criar. E sabe o que é lindo nisso tudo? É perceber que essa jornada de recuperar a própria firmeza não é solitária, porque tem milhares de mulheres passando exatamente pelo mesmo processo, tem milhares de mulheres acordando para essa mesma consciência, percebendo os mesmos padrões, fazendo as mesmas escolhas de se honrar, de se respeitar, de se resgatar. E quanto mais mulheres fazem isso, mais fácil fica para as próximas, porque vamos criando novos modelos, vamos mostrando que é possível ser diferente, vamos provando que dá para amar sem se anular, que dá para cuidar sem se descuidar, que dá para ser empática sem ser capacho, e isso vai mudando não só nossas vidas individuais, mas também a forma como as relações acontecem, vai criando um novo paradigma onde o amor é baseado em respeito mútuo, em reciprocidade, em duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas sem que ninguém precise desaparecer. E olha, se você está aí ouvindo isso e reconhecendo sua própria história, se está vendo seus próprios padrões refletidos nessas palavras, se está sentindo aquele aperto no peito que vem quando a verdade toca fundo, saiba que você não está sozinha. Saiba que reconhecer é o primeiro passo. Saiba que ter consciência já é metade do caminho e a outra metade é simplesmente começar. Começar pequeno se for preciso. Começar dizendo um não onde antes diria sim. Começar percebendo um limite que antes ignoraria. Começar escolhendo a si mesma em uma situação onde antes se anularia. Cada pequena escolha consciente vai somando, vai construindo uma nova forma de ser, vai resgatando aquela firmeza que sempre foi sua por direito, mas que foi sendo apagada ao longo do caminho, e você merece recuperar isso, merece voltar a ser inteira, merece viver uma vida onde não precisa escolher entre amar os outros e amar a si mesma, porque as duas coisas podem e devem coexistir. E se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras ressoaram com algo profundo dentro de você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem muito mais conteúdo assim chegando, tem muito mais acolhimento, muito mais clareza, muito mais ferramentas para você continuar nessa jornada de reencontro consigo mesma. E compartilhe com aquela amiga que você sabe que também precisa ouvir isso,
com aquela mulher que você percebe que está se perdendo em nome de um amor que não a sustenta, porque quanto mais compartilhamos essas verdades, mais mulheres conseguem se libertar dessas armadilhas emocionais, mais mulheres conseguem recuperar a própria luz, a própria força, a própria essência. Firmeza não é frieza, é clareza, não é dureza, é presença, não é egoísmo, é amor próprio. E você nasceu para brilhar inteira, não pela metade. Nasceu para amar profundamente sem desaparecer. Nasceu para cuidar sem se descuidar. Nasceu para ser exatamente quem você é. Em toda a sua complexidade, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua força. E o mundo precisa dessa mulher que você é. Quando está firme no próprio centro, quando conhece o próprio valor, quando honra os próprios limites, porque essa mulher irradia uma luz que transforma não só a própria vida, mas tudo ao redor. Essa mulher inspira outras a fazerem o mesmo, e assim vamos criando um mundo onde mulheres não precisam mais se anular para serem amadas, onde mulheres sabem que o verdadeiro amor celebra quem somos, não exige que deixemos de ser. E quando você começa a viver assim, quando finalmente dá esse passo de escolher a si mesma, sem culpa, sem medo, sem precisar de aprovação externa, percebe que os desafios não acabam, porque a vida continua trazendo situações que vão testar essa firmeza recém-conquistada. Vão aparecer momentos em que alguém vai pedir algo que você não pode dar, vão surgir circunstâncias onde será tentador voltar ao padrão antigo de se anular, porque parece mais fácil, porque parece que evita conflito, porque parece que mantém a paz. Mas agora você tem algo que antes não tinha. Você tem consciência, você tem clareza, você tem a capacidade de perceber o momento exato em que está prestes a se trair, e nesse momento pode respirar fundo, pode se ancorar no próprio centro, pode lembrar de tudo que já aprendeu sobre si mesma, sobre seus limites, sobre o preço alto demais que paga quando os ultrapassa. E a partir dessa lembrança, pode fazer a escolha diferente. Pode escolher a firmeza em vez da complacência, pode escolher a verdade em vez da conveniência, pode escolher honrar a si mesma, mesmo que isso decepcione alguém, porque você finalmente entendeu que decepcionar o outro é muito menos grave do que se decepcionar. Que desagradar alguém é muito menos doloroso do que viver desagradando a si mesmo o tempo todo. E olha que transformação profunda acontece quando você internaliza isso de verdade. Quando não é apenas um conceito bonito, mas uma realidade vivida no corpo, nas escolhas, nos relacionamentos, porque aí você percebe que aquelas pessoas que realmente te amam, que realmente querem o seu bem, elas não vão embora porque você começou a ter limites, elas não vão te abandonar porque você parou de dizer sim para tudo. Pelo contrário, elas vão respeitar ainda mais, vão valorizar ainda mais, vão aprender a se relacionar com você de um jeito mais saudável, mais equilibrado, mais verdadeiro, porque agora existe uma troca real, existe reciprocidade, existe espaço para as duas pessoas existirem plenamente. E as que vão embora, as que não conseguem lidar com essa sua nova firmeza, essas nunca estiveram ali pelo que você é de verdade, estavam ali pelo que podiam tirar de você, pela sua disponibilidade incondicional, pela forma como se anulava para servi-las. E perder essas pessoas não é perda, é liberação. É espaço sendo aberto para relacionamentos reais, para pessoas que conseguem te ver, te respeitar, te amar na sua integralidade. E tem uma coisa sobre essa jornada que precisa ser dita com toda honestidade, é que não tem volta, no sentido de que, uma vez que você acorda para essa consciência, uma vez que você enxerga com clareza os padrões que te prendiam, fica impossível voltar a viver cega. Fica impossível aceitar de novo aquilo que antes aceitava sem questionar. Porque agora você sabe o que significa se respeitar, sabe como é viver alinhada consigo mesma,
sabe a diferença entre amor verdadeiro e dependência emocional disfarçada. E esse saber muda tudo. Faz com que cada vez que você se pega prestes a cair no padrão antigo, uma voz interna te alerta, te lembra, te traz de volta para o centro. E no começo é um esforço consciente, é uma atenção deliberada. É um cuidado que exige energia, mas com o tempo vai se tornando natural, vai se tornando automático, vai virando simplesmente quem você é, não mais algo que você precisa se esforçar para ser. E sabe o que é interessante observar? É como essa firmeza que você vai construindo dentro de si mesma se reflete em absolutamente todas as áreas da vida. Não fica restrita apenas aos relacionamentos amorosos, ela transborda para as amizades, para as relações familiares, para o ambiente de trabalho, para a forma como você se posiciona no mundo. Porque quando você aprende a se respeitar profundamente, quando aprende a honrar seus limites sem culpa, isso vira uma forma de ser, não uma estratégia que você use em alguns momentos. Então, de repente, você percebe que não aceita mais certas conversas na família, não tolera mais certos comportamentos de amigas, não permite mais certos abusos no trabalho, e isso não vem de um lugar de raiva nem de arrogância. Vem simplesmente de um lugar de clareza, de saber exatamente o que merece, de não estar mais disposta a pagar o preço da própria paz para manter todo mundo confortável. E tem uma beleza profunda em observar como o corpo responde a essa transformação, como ele vai relaxando tensões antigas, como vai soltando dores que carregava há anos, como vai voltando a ter vitalidade, porque lembra que o corpo somatiza o desequilíbrio emocional. Então, quando você começa a viver de um jeito mais equilibrado, quando para de se trair constantemente, o corpo não precisa mais gritar através da doença, não precisa mais te parar à força através de sintomas que te obrigam a descansar. Porque agora você mesma está cuidando, está respeitando, está escutando antes que seja tarde demais. E essa escuta do corpo é fundamental, é parte essencial dessa firmeza que você está construindo. Porque firmeza não é só mental, não é só emocional, é também corporal. É estar presente no próprio corpo, é habitar cada célula com consciência. É perceber os sinais sutis antes que virem crises. É honrar a necessidade de descanso antes que vire exaustão. É atender à fome verdadeira do corpo, em vez de usar comida para tamponar emoções não processadas. É se mover de formas que nutrem, em vez de punir. É tratar esse corpo com o mesmo carinho e respeito que você está aprendendo a ter, pela sua mente e pelo seu coração. E olha só, tem mulheres que chegam nesse ponto da jornada e começam a ter medo de que essa firmeza as transforme em alguém duro, em alguém fechado, em alguém incapaz de amar livremente, mas isso é justamente o contrário do que acontece. Porque quando você está firme, quando está centrada, quando conhece e respeita seus próprios limites, você pode amar de um jeito muito mais profundo, muito mais verdadeiro, muito mais generoso, porque não está mais amando a partir do medo, não está mais se doando a partir da carência, não está mais cuidando a partir da necessidade de ser validada. Está simplesmente amando porque escolhe amar, porque quer amar, porque tem amor de verdade para oferecer. Não migalhas de quem está emocionalmente esgotada, não restos de quem deu tudo para todo mundo e não sobrou nada para si mesma, mas amor que vem de um lugar de abundância, de plenitude, de uma mulher que está inteira e que escolhe compartilhar dessa inteireza com quem ela ama. E é justamente aí que mora a grande diferença. Quando você ama a partir da firmeza, a partir do equilíbrio, o amor deixa de ser pesado, deixa de ser sofrido, deixa de ser aquela coisa dramática, cheia de altos e baixos extremos, e vira algo mais sereno, mais sustentável, mais maduro. Não perde a intensidade, não perde a profundidade, não perde a paixão, mas ganha estabilidade, ganha consistência, ganha uma qualidade que faz com que o amor nutra em vez de drenar,
que construa em vez de destruir, que some em vez de subtrair, e esse tipo de amor é raro porque exige que as duas pessoas estejam dispostas a fazer esse trabalho interno, que as duas estejam comprometidas com a própria integridade, que as duas saibam que amar não significa se perder no outro, mas sim se encontrar com o outro mantendo a própria essência viva. E você sabe, tem todo um processo de desconstrução e reconstrução que acontece nessa jornada, porque não basta apenas entender intelectualmente que você precisa ter limites, que você merece respeito, que você não pode se anular. É preciso desmontar todas aquelas crenças antigas que sustentavam o padrão antigo. É preciso questionar cada voz interna que diz que você está sendo egoísta. É preciso examinar cada sentimento de culpa que aparece quando você diz não. É preciso olhar de frente para todos os medos que mantinham você presa naquele lugar de autossacrifício. Medo de ser abandonada, medo de não ser amada, medo de ficar sozinha, medo de ser de mais ou de menos, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. E esses medos são profundos, são antigos, são muito maiores do que apenas um pensamento passageiro. São estruturas emocionais complexas que foram se formando ao longo de anos, de décadas às vezes. Então não é algo que se resolve da noite para o dia, é um trabalho gradual, paciente, amoroso consigo mesma. E nesse processo de desconstrução, você provavelmente vai se deparar com momentos de muita dor. Momentos em que vai olhar para trás e ver claramente todas as vezes que se traiu, todas as situações em que aceitou o inaceitável, todos os relacionamentos onde deu muito mais do que recebeu. E pode vir uma tristeza profunda, pode vir raiva de si mesma por ter permitido, pode vir vontade de voltar no tempo e fazer diferente. Mas é importante lembrar que você estava fazendo o melhor que podia com o nível de consciência que tinha naquele momento. Não sabia o que sabe agora. Não via o que vê agora. Não tinha as ferramentas que tem agora. Então não adianta se culpar, não adianta se punir. O que adianta é ter compaixão por essa mulher que você era, reconhecer que ela estava apenas tentando sobreviver, apenas tentando ser amada, apenas tentando fazer dar certo, e agradecer a ela por ter resistido, por não ter desistido completamente, por ter te trazido até aqui, até esse momento de despertar, até essa oportunidade de fazer diferente, de viver diferente, de ser diferente. E quando você consegue ter essa compaixão por si mesma, quando consegue olhar para a própria história com gentileza em vez de julgamento, algo se cura profundamente, porque você para de carregar aquele peso da autocrítica constante, aquela voz interna dura que nunca está satisfeita, que sempre encontra algo errado, que sempre te compara com os outros e te acha insuficiente. Quando você desenvolve essa capacidade de se olhar com amor, de se tratar com a mesma ternura que trataria uma amiga querida passando por dificuldades, toda a sua energia muda, toda a sua vibração muda. E você percebe que passa a atrair situações diferentes, pessoas diferentes, oportunidades diferentes, porque não está mais vibrando naquela frequência de carência, de desvalorização, de autossacrifício, está vibrando na frequência da autoestima, do autorrespeito, do amor próprio verdadeiro. E olha, essa transformação toda mexe profundamente com a forma como você se relaciona com a solidão. Porque antes, a solidão era esse fantasma terrível, era essa coisa que você evitava a todo custo, que te fazia aceitar companhias que não te faziam bem só para não ficar sozinha, que te fazia se agarrar a relacionamentos tóxicos, porque a ideia de estar só parecia pior do que estar mal acompanhada. Mas quando você começa a se reencontrar, quando começa a gostar de quem você é, quando começa a se tratar bem, a solidão deixa de ser esse monstro assustador e vira simplesmente tempo consigo mesma,
vira oportunidade de se conhecer mais, de se escutar melhor, de fazer as coisas do seu jeito sem ter que negociar nem se adaptar, e você percebe que, na verdade, nunca esteve realmente sozinha. Sempre teve a si mesma, sempre teve essa companhia interna que é a mais importante de todas. E quando você cultiva uma relação boa consigo mesma, quando você se torna sua melhor amiga, sua melhor companhia, aí sim pode escolher estar com outras pessoas a partir de um desejo genuíno e não de uma necessidade desesperada. E isso muda completamente a qualidade dos seus relacionamentos. Porque você não está mais procurando alguém para te completar, para preencher um vazio, para te fazer sentir válida. Você já é completa, já está inteira, já sabe o próprio valor, então está apenas procurando alguém para somar. Alguém com quem possa construir algo bonito sem perder nada de quem você é. Alguém que celebre sua plenitude em vez de se aproveitar das suas feridas. E esse é um critério muito diferente. É um filtro muito mais rigoroso. Então, naturalmente, você vai eliminando da sua vida pessoas que não estão nesse nível de maturidade. Pessoas que ainda querem jogar aqueles jogos emocionais infantis. Pessoas que querem alguém que se anule por elas. E vai abrindo espaço para conexões mais verdadeiras, mais profundas, mais recíprocas. E tem uma coisa linda que acontece quando você está nesse lugar de firmeza e equilíbrio, é que você se torna um farol para outras mulheres, sem nem precisar falar muito, apenas pela forma como você se porta, como você se respeita, como você estabelece limites com tranquilidade. Outras mulheres percebem e começam a questionar os próprios padrões, começam a despertar para as próprias dinâmicas destrutivas e muitas vezes elas vão te procurar, vão querer conversar, vão pedir conselho. E é importante lembrar que você não é terapeuta de ninguém, não é sua responsabilidade salvar ninguém, mas pode compartilhar sua história. Pode falar sobre sua jornada, pode plantar sementes sem expectativa de que germinem imediatamente, porque cada uma tem seu tempo, cada uma tem seu processo, e tudo que você pode fazer é mostrar que é possível, que existe outro jeito, que não precisamos aceitar migalhas de amor, que merecemos relacionamentos que nos nutrem de verdade. E você vai perceber também que quanto mais firme você fica internamente, menos você precisa provar externamente. Menos você sente necessidade de convencer os outros, de explicar suas escolhas, de justificar seus limites. Porque quando você está realmente centrada, quando sua firmeza é genuína e não apenas uma defesa reativa, não há o que provar, você simplesmente é. E quem não consegue ver, quem não consegue respeitar, o problema é deles, não seu. Você não precisa fazer todo mundo entender, não precisa fazer todo mundo concordar, não precisa fazer todo mundo gostar de você. Você só precisa ser fiel a si mesma, só precisa honrar seus próprios valores. Só precisa viver de um jeito que, quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, sabe que foi íntegra, que foi verdadeira, que não se traiu. E olha que interessante, quando você para de buscar aprovação externa, quando para de tentar ser quem os outros querem que você seja, naturalmente algumas pessoas vão se afastar, algumas amizades vão se dissolver, alguns familiares vão estranhar, porque você mudou, deixou de ser aquela mulher previsível que sempre cedia, sempre concordava, sempre se moldava, e isso pode doer no início, pode trazer uma sensação de perda. Mas, se você olhar com honestidade, vai perceber que muitas dessas relações eram superficiais, eram baseadas no papel que você desempenhava e não em quem você realmente é. Então, deixá-las ir não é perder nada real, é apenas soltar ilusões, é liberar espaço para relacionamentos autênticos, para pessoas que te vejam de verdade e que gostem do que veem, não de uma versão editada, não de uma personagem que você interpreta, mas de você na sua essência mais verdadeira. E tem um momento nessa jornada, e cada mulher chega nele em seu próprio tempo, em que você olha ao redor e percebe que sua vida ficou mais simples,
mais leve, mais verdadeira, tem menos gente, tem menos confusão, tem menos drama, mas tem muito mais qualidade, muito mais profundidade, muito mais paz. E você entende que esse é o preço da autenticidade. A vida não fica maior, fica mais concentrada, mais essencial. Você não está mais tentando agradar todo mundo, não está mais espalhada em 1000 direções, tentando ser tudo para todos. Está simplesmente sendo você mesma e permitindo que as pessoas certas se aproximem naturalmente e as que não ressoam com quem você é simplesmente não ficam e está tudo bem, porque você finalmente entendeu que não precisa de multidões, precisa apenas de conexões verdadeiras, algumas poucas pessoas que realmente te veem, te respeitam, te amam pelo que você é. E quando você chega nesse ponto, nessa clareza toda, percebe que a firmeza não é algo que você adquire e pronto, acabou. É algo que você precisa cultivar diariamente, porque a vida continua te testando, continuam aparecendo situações que te convidam a voltar ao padrão antigo, pessoas que te pressionam a ceder, momentos de vulnerabilidade onde a tentação de buscar validação externa é forte, mas agora você tem prática, tem consciência, tem ferramentas. Então, quando percebe que está se desviando do próprio centro, consegue se reajustar, consegue respirar, consegue lembrar, consegue voltar. E cada vez que faz isso, está fortalecendo ainda mais essa firmeza, está enraizando ainda mais profundamente esse novo jeito de ser, até que vira tão natural que nem precisa pensar, simplesmente é quem você é.